Nossa, quando ele tocou ar. Nossa, assim. Amigo, hoje o vlog começou um pouco diferente. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu não sei direito que dia que é hoje, mas eu e minha mãe, a gente decidiu que a gente tá dando uma organizada aqui em casa. E eu estou amando decidir qual forro que eu vou usar na minha semana, na minha cama. É um acontecimento, eu acho que fica tão bonitinho a cama posta. E aí eu tô organizando as coisas por aqui pra já começar a estudar daqui a pouco, depois do almoço. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês como que ficou a minha cama, porque eu amo fazer essas coisinhas de cama, comprar, enfim. Amigas, olha que bonitinho que ficou desse jeito. Aí eu vou colocar o tapete aqui ainda. E, gente, sim, gente, eu preciso comprar cabeceira aqui pro quarto, mas ainda não comprei. Eu sei, gente, eu tô sumida, que eu não tô gravando tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria, inclusive, de gravar bem mais do que eu estou gravando, porém, eu estou com uma mania de perfeccionismo. Toda vez eu faço um vlog, eu acho que tá legal, e aí na hora de editar eu não gosto, eu acho que eu falei demais, eu acho que eu enrolei demais, eu acho que não faz sentido, e eu fico com essa mania. Eu esqueço que, poxa, eu tô começando, que, assim, a gente vai aprendendo mesmo com os erros, a gente vai entendendo o que é melhorar. E é por isso também que eu sempre agradeço quando vocês deixam feedbacks aqui, porque eu acho essencial. Eu tento melhorar baseado no que vocês estão falando, o que vocês preferem. Mas, mesmo assim, eu ainda me sinto muito segura na hora de fazer o vídeo, na hora de editar, porque às vezes eu acho que não tá legal, às vezes eu acho que não tá bom. Enfim, gente, inseguranças da vida. Mas eu tenho ficado muito feliz de gravar, gente. Por ser perfeccionista, eu comecei a gravar muito tarde, né? Eu queria ter gravado praticamente o ano todo, mas até então eu não tinha material bom, digamos assim, pra gravar. E aí eu comprei a câmera, uma câmera que eu tava muito tempo querendo comprar pra fazer vídeo aqui. E aí depois que eu comprei ela, aí acabou as desculpas, né? Porque antes eu falava, não vou gravar porque não tem qualidade legal. Agora eu tenho. É mania de ser perfeccionista mesmo, gente. Então tá, hoje, na parte da manhã, eu fiquei ajudando a minha mãe a organizar algumas coisas aqui em casa, trocar forro de cama, e enfim, gente. Aqui em casa tá numa construção eterna, eu já comentei isso com vocês, mas a cozinha tá terminando de fazer. E quando terminar, gente, eu estou super animada pra gravar várias coisas de vocês na cozinha, mostrar meu café da manhã, mostrar eu fazendo essas coisinhas, sabe? Eu acho muito legal. Até então, só tenho mostrado aqui esse quarto fechado, eu aqui conversando com vocês, mas eu prometo que assim que tiver tudo nos trinques, eu vou mostrar mais coisas. Tá, gente, o que temos pra fazer hoje? Até então, eu deixei aqui que eu preciso fazer minha redação da semana. Eu já saí de férias da minha aula de redação. Algumas pessoas me perguntaram qual plataforma eu uso para correção de redação. Gente, até então, eu não uso nenhuma plataforma. Às vezes eu usava a correção do Ferreto, mas era muito de vez em quando. Por quê? Eu tenho uma professora aqui da minha cidade, na verdade da cidade vizinha, que ela é muito boa. A Gisele Aquino, vou deixar aqui o arroba dela. Teve algumas pessoas que conseguiram tirar, inclusive, mais que 940 na redação, apenas acompanhando os posts dela que ela faz no Instagram. E ela é uma professora muito legal. Eu gosto muito da correção de redação dela, enfim. E aí eu faço aula com ela há 3 anos já, esse é meu terceiro ano de cursinho. Desde o meu primeiro ano de cursinho eu faço aula com ela. Então eu não tenho nenhuma sugestão de pessoa pra fazer redação, para enviar, a plataforma para enviar a redação. Antes, quando eu usava a Fernanda Pessoa, que eu já comentei com vocês que eu usei o cursinho da Fernanda Pessoa, eu usei apenas para linguagens, eu não usei para outra coisa. Então, eu não sei informar para vocês se é boa a correção de redação, mas a parte de linguagens eu gostei muito. Então, provavelmente. Outra coisa também que eu queria contar para vocês é que no último vídeo eu falei que eu estava numa leitura eterna de O Idiota, de Dostoiévski, e A Senhoria. O Idiota, gente, de fato, eu demorei horrores pra terminar de ler esse livro, gente. Amigos do céu, eu fiquei muito tempo. Eu comecei a ler ele em fevereiro, e aí eu terminei ele semana passada. Eu já tava muito desanimada com esse livro, porque, gente, o meio dele é insuportavelmente chato. E aí, uma querida comentou aqui no meu vídeo, falando assim, amiga, insiste em ler O Idiota, o final dele é muito bom. E aí, gente, eu falei, não, vou insistir, vou ver qual que é dele. E aí, insisti, gente, terminei de ler e o final foi surpreendentemente muito bom. Comparado com o meio, assim, parece até outro livro.
o final só foi bom porque eu li o meio. Porque antes eu poderia ter falado assim, nossa, eu podia ter lido só o começo do livro e ter lido o final. E aí ia ficar muito melhor, não ia perder meu tempo, enfim. Mas, gente, o final só é bom por causa do meio, porque tem os desenvolvimentos, enfim. Gostei muito, porém, eu não sei se é a minha melhor leitura de Dostoiévski. Não sei se é o melhor livro dele, mas eu gostei muito. Tem vários questionamentos que ele traz. Tem inclusive, uma frase que eu amo essa frase, que fala assim: de fato, não há nada mais sem graça do que ser alguém rico, por exemplo, de família respeitável, de boa aparência, de boa educação, inteligente, até bondoso, e ao mesmo tempo não possuir nenhum talento, nenhuma peculiaridade e nem mesmo nenhuma esquisitice. Nenhuma ideia própria, ser completamente igual a todo mundo. Amei esse livro, mas não é o melhor que eu li dele não, tá? E aí também terminei de ler a Sósia não, a Anfitriã. Eu demorei um pouco pra terminar de ler também. Ele é um livro super curto, na verdade ele é um conto. Inclusive, gente, tem uma parte dele também que eu vou ler pra vocês, uma frase dele, que é muito legal. E assim, esse livro do Dostoiévski, ele mistura um pouco de terror, digamos assim. Ele é uma novela mais gótica. E enfim, é uma escrita diferente. Eu nunca tinha visto Dostoiévski escrever nada parecido com isso, mas eu achei legal. Enfim, e olha aqui. Hei de te amar porque, quando estás olhando, teus olhos amam e contam sobre tudo que tem no seu coração. E quando dizem qualquer coisa, eu fico sabendo na hora de tudo que tens aí dentro. E eis que já quero entregar-te a minha vida inteira em troca do teu amor e toda a minha vontade, pois é doce ser até mesmo uma escrava daquele que a gente encontra o coração. Dostoiévski escrevendo. Gente, Dostoiévski é impressionantemente muito bom. E eu estou doida pra, sei lá, ter um namorado e postar uma foto. Tudo bem que, assim, o contexto, a menina que fala isso é meio estranha, mas eu quero postar uma foto com o meu marido, né? Meu marido é mais importante do que namorado. E aí, com essa frase, é doce ser até mesmo uma escrava de quem a gente encontra o coração. Não, mas eu acho que fica relacionamento tóxico demais, né? Enfim, gente... Cancela. Amigos, vou ver aqui qual que é o tema da redação dessa semana com vocês. E aí, eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos meu processo de pensar no que é pra escrever, no que eu quero escrever. Medidas para a erradicação do tráfico de pessoas no Brasil. O cérebro funciona assim. O texto é um tema positivo, então a gente precisa transformar num tema negativo na introdução. Então a gente coloca a falta de medidas para a erradicação do tráfico de pessoas. Outra coisa também que acontece é que minha professora sempre posta uma aula de análise do tema, e aí eu vejo essa análise, mas eu vejo essa análise depois de raciocinar, porque pra ver se ela pensou a mesma coisa do que eu, o que ela pensou a mais que eu poderia ter pensado, enfim. Amigos, terminei a estrutura da redação. Já fiz, eu escrevo toda ela pelo iPad. Gente, eu ainda continuo sem extensão, tá? Pra colocar aqui. Mas eu escrevi toda ela pelo iPad agora, tá vendo? E aí agora eu vou passar limpo. Mas antes eu queria mostrar pra vocês mais ou menos o que eu pensei pra estrutura dessa redação. E vi o vídeo lá da minha professora, enfim. E aí, o que eu falei? No meu D1 eu falei sobre a negligência governamental. Eu falei que apesar de existirem programas como... Gente, eu vou fazer isso aqui, por aqui, de contar o que eu pensei para fazer minha redação, que eu acho que isso é legal e pode ajudar alguém de alguma forma. Mas enfim, o que eu pensei? Apesar da gente garantir, a Constituição garantir o nosso direito à dignidade humana, a gente ainda não tem, a gente tem a inoperância estatal desse preceito, porque apesar de existirem programas como, até coloquei aqui, estava no texto motivador e eu peguei dele, é o programa... O Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Apesar de existirem programas como esse, esses programas não recebem o investimento necessário, recebem o apoio necessário do governo para realizar as propostas que eles têm para fazer para diminuir o tráfico de pessoas. E eu ainda falei sobre a negligência governamental, o fato de que o governo não divulga,
faz campanhas de conscientização o suficiente para orientar a população a perceber sinais de que uma pessoa está sendo traficada. Porque você sabe identificar se tem alguém correndo perigo de ser traficado. Enfim, o governo não faz isso, não divulga de maneira eficaz. E aí a população, sem receber esse conhecimento devido, acaba por não denunciar, não correr atrás. O meu segundo parágrafo eu ia falar sobre individualismo, mas aí eu lembrei que lendo Crime e Castigo, por isso que é muito bom você ler muitos livros, porque, enfim, não tem uma parte de Crime e Castigo que fala sobre aliciamento, sobre tráfico de pessoas, até porque não sei nem... Existia, né? Mas enfim... mas tem a personagem Sônia do livro Crime e Castigo, ela se vê na necessidade de virar prostituta para sustentar sua própria família, porque ela não tem dinheiro, o pai dela é um bebum, inclusive é para ela que o Raskolnikov dá aquela frase icônica desse livro que é: o seu maior pecado é que você se feriu e se destruiu por nada. Então é para ela que ele fala essa frase. E aí, eu falei que eu utilizei isso como argumento. Eu falei que a personagem Sônia é submetida à prostituição em decorrência da extrema pobreza da sua família, evidenciando como a fragilidade econômica pode tornar indivíduos mais suscetíveis a situações de exploração. E aí eu falei que, tipo assim, fora da ficção, é fato que a realidade brasileira não se distancia da apresentada na obra, porque algumas pessoas, com o esse de ter um trabalho melhor, ou de virar modelo, como a gente vê em Salve Jorge, enfim, essas coisas, acaba por acreditarem, né, nos traficantes, enfim. Então foi esse basicamente o argumento da minha redação. Estou muito ansiosa para ver qual nota eu vou receber dela, porque foi uma redação que eu me esforcei muito e consegui fazer ela assim bem rápido. Agora eu vou passar limpo e creio que não vai dar para fazer mais outra coisa, porque eu vou sair daqui a pouco e eu vou levar vocês, tá, gente? Eu prometo. Passar minha redação toda limpa, inclusive, eu acho que não vai caber o rascunho que eu fiz. Então, eu vou ter que passar lá limpo de novo. Só que agora eu tenho um compromisso. Eu vou sair com a minha prima. Inclusive, vou mostrar pra vocês o meu lookinho de hoje. Estou com um bodyzinho lindíssimo. Aí eu tô com essa calça azul escura e uma sapatilha. Sim, gente, eu me rendi às sapatilhas, tá? Eu acho elas lindas. E aí, estou saindo com ela. A gente vai no cinema assistir Odisseia. Estou assistindo. Amigos, muito bom. Muito bom. 10 de 10. Eu gravando. 10 de 10. 10 de 10. Muito bom o filme. Nossa, e quando ele toca o ar. Nossa, assim, sem palavras. Absoluto cinema. Gente, muito bom, muito bom. Exatamente meia-noite. Oficialmente cheguei. Cheguei aqui, né, no cinema. E, gente, meu Deus. E aí eu consegui terminar de escrever minha redação. Eu tive que repassar, porque de fato não ia caber na outra folha. Ele vai ficar só mais essa semana no cinema daqui da minha cidade. Não da minha cidade, da cidade vizinha, porque eu moro no interior, gente, que pra ter cinema é só Jesus. Enfim, mas a minha prima, a gente não... Tipo assim, a gente queria muito ver. Só que como a gente tinha que ir na outra cidade, a gente tava... não sei se a gente vai, enfim. A gente ficou adiando. E aí a gente decidiu ir essa semana. E aí...
Meu Deus do céu. Gente, eu não sei explicar o quão legal foi esse filme. E agradeço a Deus por ter visto no cinema, porque eu acho que o áudio do filme, a imagem do filme, acho que vai ficar mais um tempinho no cinema. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu aconselho muito vocês verem o filme, porque tá muito legal. E é isso, gente. Terminei meu dia de hoje. Vou dormir, porque amanhã tem que acordar cedo. E é isso. Beijos, me liga.